Muy buenos días, amados hermanos. Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Cayey, Porto Rico, também os que estão através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet nos diversos países. No livro do Apocalipse nos diz, no capítulo 1, versículo 16 em diante, nos diz da seguinte maneira: e tinha em sua destra 7 estrelas, de sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol quando em sua força resplandece. Quando o vi, caí como morto a seus pés, e ele colocou a sua destra sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que vivo, estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E depois de inferno escreveu Apocalipse 20, versículo 1. El que tiene la espada en el día postrero. O que tem a espada no último dia, ou seja, é o mensageiro final de Deus. Podem assentar, por favor. En el mensaje Predicação de Juízo sobre Estados Unidos de América. Na mensagem Pregação de Juízo sobre os Estados Unidos da América, 9 de outubro de 1977, em Tucson, Arizona. Veja, ali ele nos disse: agora vocês podem ver que o quarto Elias tinha a espada na mão, e essa é a palavra. Essa espada que ele tinha no monte, ele recebeu na mão e lhe caía bem em sua mão, e ele estava maravilhado e muito temeroso. Vocês sabem que ele dizia que tinha medo das armas brancas. Agora vamos ver aqui. Vamos ver aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, para ver o que é essa espada e o que essa espada faz, porque vocês vejam. A espada, al ser la palabra, es porque a espada, ao ser a palavra, é mais penetrante, o apóstolo Paulo disse aí, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que toda espada de 2 fios, penetra até partir a alma e o espírito, e divide juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. E não existe coisa criada que não seja manifesta em sua presença, ou seja, tudo fica destapado, descoberto diante da palavra. Mesmo que pensam que se esconde, tudo isso que fazem escondido, pela palavra, o verbo, fica exposto. Antes bem, todas as coisas estão desnudas e abertas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Tudo, incluindo casos fabricados, como ele escreveu ali, naquele escrito. E essa espada, ao conhecer que é a palavra, e nesta visão que foi mostrado ao reverendo William Branham, onde ele fala que lhe servia bem, lhe caía bem na mão. Vamos ver ali essa parte
que refere aqui, el doctor William Soto, o Dr. William Soto refere aqui, en el libro de Los Sellos, no livro Os Selos, em espanhol, disse, página 470, página 470, vamos a tenerlo aqui também aberto. Nesse outro aqui, vamos mantê-lo aberto aqui também. Página 470. Página 470. E aí vemos. E vamos abrir o outro também. Vamos ver nesse e vamos abrir o outro também. E podemos ter aqui o que ele nos escreveu. E poderemos aqui ter o que ele nos escreveu em cada um deles. Teríamos que procurar. Com todos, vamos a buscar aqui o outro. Vamos procurar o outro aqui também. O qual tem uns escritos. Que tem alguns escritos. Tendria 4 aqui abertos. Já tenho 4 abertos aqui. 470. Aqui está a página 470. Sim, em cada um há algo. Em cada uma tem algo e é bom ver todas para ver todo esse quadro, entender todo esse quadro. Página 470 diz, no segundo parágrafo, desde o primeiro diz, então aquele dia, sentado lá, no cânion Sabino, estava com a mãos levantada, e o vento tinha levado o meu chapéu negro, e eu estava assim, de pé, com as mãos levantadas, louvando a Deus, e disse, Senhor Deus, o que significa isso? Não posso entender o que devo fazer. Se é o tempo que vai me levar, me permita eu morrer aqui, onde nunca me encontrem. Eu não quero que ninguém esteja se lamentando quando eu for daqui. Eu quero que minha família pense que eu saí caminhando e eles nunca me encontrarão. Me esconda. Se for me levar, deixa eu ir desde aqui. Talvez algum dia José encontrará minha Bíblia aqui e permita que ele a use, Senhor. Permita que ele a use. Senhor, me deixa ir. Em cima desse outro escreveu, José é igual tipo de Cristo. Vem José é igual, significa Cristo vem na tipologia. Vou ler novamente. José é igual tipo de Cristo. Vem José é igual, significa Cristo vem na tipologia. E terminando aí, esse parágrafo que lemos, do lado esquerdo escreveu José. Agora continua dizendo. Estava com as mãos levantadas e de repente algo caiu na minha mão. Do lado esquerdo, no livro azul, seria o livro 2, ele escreveu A Espada do Rei. Agora, eu não sei, não posso dizer, será que eu estava dormindo? Eu não sei, eu estava como fora de mim. Eu não sei, foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que posso falar é que foi igual a como quando chegaram os anjos. Do lado esquerdo, nesse livro azul, número 1, ele escreveu do lado esquerdo, espada. Então, isso caiu em minhas mãos e eu levantei as vistas para olhar e era uma espada. Aí que ele escreveu do lado esquerdo, espada. Tinha um punho de marfim, muito belo, e a guarnição era de ouro puro e a própria espada era cromada, como de prata e muito brilhante. E tinha um fio tão tremendo e pensei, isso é muito formoso. E cabia perfeitamente em minha mão. E então eu percebi e disse, mas eu sempre tive medo dessas coisas, uma espada. Pensei, o que farei com isso? Do lado esquerdo, neste vermelho, para cima, ele escreveu com 2 frases. A espada do rei. E aí mesmo para cima escreveu,
entregar a outro. E nisso, eu estou nos escritos do livro vermelho. E em cima do parágrafo que terminamos de ler, escreveu a terceira etapa. A terceira etapa. E nesse outro azul, o número 1, aí no final escreveu, em o que falei com isso, do lado esquerdo escreveu espada. Neste momento, uma voz trovejou por todo o cânion e fez as pedras rolar e disse: essa é a espada do rei. Então voltei em si. Voltei em mim. Agora, se tivesse falado a espada de um rei, então seria outra coisa. Mas disse, a espada do rei. Existe somente um rei. Esse é Deus. Ele tem uma só espada, sua palavra, pela qual eu vivo. Que Deus me ajude a trazer a sua santa vestimenta e com a sua palavra aberta aqui, é a palavra. Amém. E aí para cima do lado direito, aqui no vermelho, escreveu a vestimenta. Nesse outro aqui escreveu, do lado esquerdo, Apocalipse 19, do 11 ao 21. E nesse outro, eu tinha falado que era o azul, mas olhando bem, é o branco. O azul é esse outro daqui. Nesse branco, ou seja, a capa que é branca. Onde fala, voltei em mim, do lado esquerdo, ele escreveu, voltou em si, ponto e vírgula, de espírito à carne. Agora vejam essa espada, que é a espada do rei. Existe somente um rei, e é Deus, é a que lhe caiu nas mãos. E ali ele disse, falando disso, disse, e vocês sabem, voltei à mensagem do Dr. William Soto, vocês sabem que ele dizia que ele tinha medo das armas brancas. Então escutou uma voz que disse que essa era a espada do rei. De quem era essa espada? Do rei. E quem é o rei? Deus. Quem é o rei? O rei dos reis e senhor dos senhores, o filho de Davi. Portanto, a ele foi colocada a espada do rei em suas mãos para que ele, pegando essa espada, trouxesse a palavra que tinha que trazer. Mas antes de morrer, antes de partir, antes de descansar, ele falou dessa espada. E sabe o que disse? Vamos ler. Nos selos. Página 479. O quarto Elias disse assim. Essa página 479. Vamos abrir aqui também. Nesses lugares aqui para ver o que ele escreveu nos diversos livros. Vamos ver aqui também este. Vai ler essa partezinha. Rogo que me ajude e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando chegar o tempo do meu descanso, quando eu chegar ao rio e me vierem as ondas, ó Deus, conceda que eu possa entregar essa espada a outro, e seja honrado, e leve a verdade. Conceda, Senhor. Agora vejam, aí neste vermelho, do lado esquerdo para cima, ele escreveu, a espada do rei, entregá-la a outro. E em forma de interrogação, colocou aí em cima, colocou um sinal de interrogação aí em cima a outro. E em cima escreveu também, tempo de descanso. Ou seja, é um tempo de descanso aí na sexta dimensão.
Neste mesmo vermelho escreveu: a outro que seja honrado e leve a verdade. Ele escreveu: Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E onde fala que conceda entregar, possa entregar, ele escreveu Elias, porque nele estava o ministério de Elias na sua quarta manifestação. Aqui no azul também escreveu a palavra a Moisés e Elias, o anjo de Jesus. Aí em cima também onde fala entregar essa espada a outro que seja honrado, ao longo todo em cima escreveu a palavra a Moisés e Elias, o anjo de Jesus. Nesse outro livro aqui, do lado direito para cima escreveu a palavra, a espada e entregá-la a outro, ao quinto Elias e segundo Moisés. Apocalipse 11, versículo 3. A palavra, a espada e entregá-la a outro, ao quinto Elias e segundo Moisés. Apocalipse 11, versículo 3. Agora ele continua dizendo, vejam, essa foi a oração dele, e ele atravessou o rio e está descansando lá, ou seja, está descansando na sexta dimensão. E lembram do que falamos ontem? Da etapa em que esse sétimo selo é aberto, e na sexta dimensão, sétima dimensão, sexta dimensão, e em todo lugar, esse sétimo selo é aberto e causou esse silêncio. O silêncio foi causado pela abertura do sétimo selo. E assim como no templo de Salomão, vejam que a glória de Deus encheu todo o templo, ou seja, não tinha nada que pudesse ser feito, porque somente estava preenchido pela glória de Deus. Fala que não conseguiam ministrar por causa da presença da glória de Deus. E vocês vejam, vamos procurar essa cita, a qual nos fala que eles não podiam ministrar ali por causa da glória de Deus. Vamos buscar na Bíblia. Em Segunda de Crônicas, vamos ver ali, Segunda de Crônicas, no capítulo 5, no versículo 14 diz: E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Encheu o quê? A casa de Deus tinha enchido tudo. A glória de Deus tinha enchido tudo. Ou seja, que quando a glória de Deus está, porque a glória de Deus está no lugar santíssimo. E quando a glória de Deus é manifestada no lugar santíssimo, recorda a Escritura que diz: calem-se diante dele toda a terra. Vejam, assim aconteceu no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, e no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. A igreja, ao chegar à parte do lugar santíssimo, que é a que corresponde a esse tempo final, e esse sétimo selo é aberto, que é a vinda do Senhor, então aí começa essa meia hora de silêncio, onde não tem atividade nem na sétima dimensão, nem na sexta dimensão. A atividade está na terra, tem atividade na terra, onde está a ação do sétimo selo. Portanto, agora podemos ver porque na página 465 do livro Os Selos, que lemos ontem, onde nos fala que quando esse sétimo selo foi aberto, fez silêncio, e aqui um lugarzinho aqui, no final fala assim: os anjos pararam de cantar, não tinha nenhum louvor e nenhuma adoração ao redor do altar, não tinha nada.
tinha um silêncio como de morte, pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por essa meia hora, quando foi aberto este mistério do sétimo selo no livro da redenção. Pense nisso, mas sim, está aberto, porque o Cordeiro o abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabia, mas de repente ali estava. E eles pararam de fazer tudo, porque o que é? Aí escreveu temor reverencial. Agora veja como ao abrir esse sétimo selo, então aí ocasiona esse silêncio. E ninguém podia ministrar lá no templo de Salomão com a presença da glória de Deus. E para esse tempo final é o mesmo, é igual. Veja, essa foi a sua oração. Ele atravessou o rio e está descansando lá. Essa espada é a espada do rei. A quem será que ele será entregue? Ou a quem terá entregado? Se é a palavra, se é a espada do rei, então tem que entregar ao rei. E quem é o rei? O rei de Israel, o filho de Davi, o príncipe, o Messias, que está prometido que há de vir. E ele terá essa espada e partirá, cortará e levará a mensagem até onde tenha que levá-la. E até onde? Agora ele vai falar. Ele disse que eu possa levar essa mensagem até onde me for ordenado levar. Ele quis levar a mensagem a Israel e tentou levá-la. E quando estava perto de Israel, lá no Cairo, com tudo já preparado e tendo feito tantos gastos e tendo gastado tanto dinheiro para chegar até ali e ter atividade lá na Palestina para pregar o evangelho aos judeus, o Senhor disse a ele: volta. Não é o tempo. E também não é o seu lugar. Por quê? Porque ele sabia que a mensagem tinha que chegar até Israel. Porque no fim do tempo haveriam esses ministérios que estariam selando esses 144 mil. Agora, vejam que ele sabia que tinha esse ministério de Elias. E ele pensava que era somente com o ministério de Elias. E quando lhe foi aberto o entendimento, então ele soube que esse ministério viria acompanhado com o ministério de Moisés. Não era somente o ministério de Elias. Agora, ao ele conhecer isso, e ele saber que a mensagem iria a Israel por meio de um profeta, e ele tinha esse ministério, um deles, então arrancou para lá e preparou tudo para ir. Porque cada mensageiro luta por essa bênção no tempo que Deus o ha colocado, ou seja, pelas bênçãos que Deus mostra a ele na palavra, e ele vai tentar agarrá-las para chegar até o final e obter essas promessas, ou seja, cumprir essas promessas e receber as bênçãos contidas nessas promessas, sendo cumpridas, sendo materializadas, porque cada bênção de cada promessa e cada profecia é recebida quando é realizada, ou seja, quando é cumprida. Enquanto não está cumprida, recebem bênçãos parcialmente, mas não a bênção completa, total, sem limitações. Agora vejam como o Dr. William Soto também desejou chegar até o final para converter o povo hebreu ao Senhor, mas também não lhe foi permitido. Por quê? Porque o povo hebreu ainda está lá e estamos aqui ainda. E ele falou também de levar a mensagem lá, na sexta dimensão, mas vejam, naquele tempo, ao ele pensar assim, que nele estavam os ministérios de Moisés e Elias, então isso é o que esse ministério realizaria, que o Espírito Santo estaria operando os ministérios de Moisés e Elias. É que quando isso acontecer, aí sim, aí irá lá, e recordem que lá vai ter um julgamento, e aí sim, vai estar falando lá, mas o que irá falar lá é esse ministério, quando cumprir o Apocalipse 11. Veja, quando essa escritura chega a seu cumprimento, então é que lá, na sexta dimensão, estará sendo realizado um trabalho. Enquanto isso, todos estão escutando aqui, onde está a ação tão simples como isso. Agora, ele escreveu em um lugar aqui ele escreveu e já temos lido.
Já lemos, ele escreveu, depois de mim vem outro mensageiro. Assim como tem escritos que ele deixou em vários lugares, e aí nos deixou uma revelação muito grande. E isso marca uma parte muito importante que a igreja noiva estaria recebendo. E é que receberia outro mensageiro, o qual teria o ministério de Moisés e Elias para trazer a igreja noiva à fé do rapto. E ao dizer e escrever, depois de mim vem outro mensageiro, então, o que é que o povo tem que fazer? Procurar esse outro mensageiro. Não esperar ele voltar para cumprir o que ele, e por meio dele, por meio do reverendo William Branham, tinha falado. Eles virão na ressurreição, mas antes disto, tem que receber a vinda do Senhor. Cada escolhido de Deus tem que receber a vinda do Senhor para poder ser transformado, senão não será transformado. Agora, lembram que essa transformação será somente para aqueles que estariam vendo e aqueles que dariam as boas-vindas ao Senhor. E é somente para essa igreja noiva. Vejam, nesta mensagem, trabalhando na obra de Deus em harmonia, pregado 10 de fevereiro de 2009, em Santa Cruz, Bolívia, ele disse assim, portanto, a vinda de Cristo à sua igreja para lhe dar a fé do rápido será em segredo. O mundo não conhecerá. Somente a igreja noiva do Senhor conhecerá. Os que vão ser transformados e levados com Cristo. Esses são os únicos que têm que saber porque está vindo para ela, para a igreja noiva do Senhor. Se a pessoa não é da igreja noiva e não é um escolhido, então não o irá receber. Por quê? Porque está dito e foi dito que somente os que vão ser transformados, que são os que pertencem à igreja noiva do Senhor, são os que o receberão. E esses são os que lhe darei as boas-vindas nesse tempo final. Os que não lhe dá as boas-vindas, então não serão transformados. Agora que ele continua dizendo, com essa espada queria chegar lá, mas não lhe tinha sido ordenado levar a mensagem até lá. Então lhe foi dito, não é você, isso tem que ser de acordo às Escrituras. Qual Escritura? De acordo à Escritura do Apocalipse 11, que são Moisés e Elias levando o Evangelho do Reino aos judeus. Ele entendeu e ele disse, então ele compreendeu que não correspondia a ele fazer esse trabalho, porque Deus já tinha determinado quem o faria, quem haveria de fazer. Agora sim também o Dr. William Soto entendeu, com esses escritos e o que falou no final, ele assinalou que no cumprimento da visão da carpa, aí esse ministério estaria, onde o povo hebreu diria, este é o que nós estamos esperando, viu? E também no final ele falou como seria e como estaria desenvolvendo o programa divino. Agora continua dizendo, então essa espada é a espada do rei, para levar a mensagem até onde tenha que chegar, esse lugar será Israel. Tem que pegar o que tenha que levar. E quem é esse? O rei, porque a espada é a espada do rei. Portanto, o rei de Israel, o Messias príncipe, o filho de Davi, pega essa espada e, conforme a palavra, se apresenta diante de Israel. Ele diz, aqui estou eu. E eles crerão. Agora, nenhum dos mensageiros pode falar isso porque eles já estão descansando. Tem que ser um mensageiro vivo, no qual nesse tempo final, o qual esteja nesse tempo final no meio da igreja noiva, para que essa profecia, essa promessa seja cumprida. Na página 130 do livro de Citas, no parágrafo 11:53, ali ele disse, isso é da mensagem Festa das Trombetas, diz, o ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel da tradição judaica, escutem, das tradições judaicas nas quais tinham estado confundidos. Sendo profetas, eles lhe crerão, o chamando a festa da expiação, a Cristo.
lhes permitindo conhecer a Cristo. Eles dirão, Ele vem, Ele estará aqui. Os judeus estarão reunindo, coisas assim. E então, quando Ele vier, dirá, aqui estou. Em cima escreveu, chama Israel da tradição judaica para a festa da expiação, Moisés e Elias. Agora, vejam, tem que estar presente para dizer, estou aqui. Agora, vejam nesta mensagem por amor aos escolhidos, pregada 16 de janeiro de 2016, em Bogotá, Colômbia, diz assim, assim como cada mensageiro de cada era, a cada mensageiro passa a espada, a palavra, de um mensageiro a outro, de uma era a outra, e de um grupo de cada era a outro grupo de outra era. Assim também ele viu que aconteceria com a mensagem que Deus lhe tinha dado, assim como passou de João a Jesus e de Jesus a seus discípulos. É importante saber que a quem corresponda ser a pessoa a quem lhe passe essa espada, a palavra, será o que terá a revelação para o tempo final, na era da pedra angular, e trará tudo o que falta ser conhecido no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja como nos falou clarinho aí. Porque tem que ser um mensageiro que esteja vivo no meio da igreja. Os demais já estão descansando na sexta dimensão. Agora, continua dizendo, assim que vamos receber a fé, a revelação para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim é como o anjo forte, Cristo em Espírito Santo, do Apocalipse capítulo 10, estará clamando como leão e 7 trovões emitindo suas vozes, nos revelando o mistério do 7º selo. Aí já estará como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, com o livrinho aberto em sua mão, como foi visto pelo ancião que disse a João, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu, para pegar o livro e abrir os seus selos. Capítulo 5 do Apocalipse. Agora, vejam que é o anjo forte, clamando como quando um leão runge, e 7 trovões emitindo suas vozes, e assim é como receberemos essa fé de rápido, essa fé de transladação. Agora, vejam nessa mensagem intitulada A Grande Vitória no Amor Divino, pregado 19 de agosto de 2012, aqui em Cayey, Porto Rico, diz assim, portanto, veremos no meio do cristianismo uma grande capa catedral e dentro um quartinho pequeno, e aí vai estar a coluna de fogo, a presença de Deus, o Deus de Israel. Portanto, será uma grande capa catedral para a glória do Deus de Israel, para habitar aí e realizar a grande vitória no amor divino. Disto que o reverendo William Branham esteve falando. E onde essa visão cumprir, veremos uma grande capa catedral com um pequeno quartinho de madeira dentro dela. E aí vão estar os ministérios de Moisés e de Elias e de Cristo operados pelo Espírito Santo. Onde? No meio da igreja, em uma grande capa catedral. E, consequentemente, esses ministérios terão que ter um véu de carne. Portanto, primeiro o Messias visitará a igreja e depois o povo hebreu. O povo hebreu o verá no meio da igreja, no meio do cristianismo, e vão dizer, este é o que nós estamos esperando, e vamos deixar até aí, ele falou. Agora, vejam nessa outra mensagem, intitulado Deus suprirá tudo o que falte, pregado 17 de setembro de 2014 em Valência, Venezuela. Que Deus abençoe a Venezuela, com a qual Deus está realizando o programa, assim como está realizando em toda a América Latina e no Caribe, e especialmente agora com a Venezuela. Vejo como Deus permitiu tudo isso que está acontecendo pela palavra falada, porque poderão falar, não é que isso ia acontecer. Então tem que voltar atrás e ver quem falou, porque quando a palavra é falada, tudo tem que cumprir conforme essa palavra foi falada. E usa e vai ser usado, ou Deus permitirá que usem coisas, nações, coisas, presidente e tudo, para cumprir essa palavra. O que acontece é que vai cumprir. Como? Deus se encarrega de cumpri-la. Agora, da forma que Deus está realizando tudo, vejam, de uma forma onde ninguém imaginava que ia acontecer. De momento começou
essa ação, e vejam, já há um passo gigantesco. Já está indo essa libertação total da Venezuela. Diz. Agora, se a visão da capa seria para ser cumprida no dia que o reverendo William Branham viveu, então teria que ser sob a liderança do reverendo William Branham. E os crentes que estariam recebendo a mensagem que Deus estaria falando através dele, porque nele estaria a espada do rei, que é a terceira etapa. Mas ele já se foi. Ou seja, se foi descansar, como também o Dr. William Soto foi descansar, então não pode ser nenhum dos dois, tem que ser alguém que esteja no meio da igreja para cumprir essa promessa. Agora veja, ele continua dizendo, se encontrarmos aquele a quem lhe foi dada a espada do rei, a qual foi passada do reverendo William Branham a outra pessoa, que ele disse, conceda. Então, quando chegar o tempo do meu descanso, quando eu chegar ao rio e me vierem as ondas, ó Deus, conceda que eu possa entregar essa espada a outro, que seja honrado e que leve a verdade. Agora vejam em um escrito também, que ao lado desse outro que lemos, onde o Dr. William Soto disse, depois de mim vem outro mensageiro, ou seja, depois do Dr. William Soto, ele está dizendo que viria outro mensageiro, e um pouquinho mais embaixo ele disse, como posso entregar essa espada a outro que seja honrado e leve a verdade? Portanto, a espada, a palavra, vai de mensageiro em mensageiro, e veja como essa espada passou assim por todas as eras, e neste tempo final, neste mensageiro final que está no meio da igreja, é onde a espada de dois fios, a espada do rei dos reis e senhor dos senhores, lhe foi entregue. E com esse mensageiro é que chegaremos à terra prometida do novo corpo. Agora, continua dizendo, se encontrarmos essa pessoa, se acharmos essa pessoa, a qual a espada do rei, a palavra, a mensagem, a palavra criadora que estava no reverendo William Branham, e encontrar a quem Deus a passou, estaremos trabalhando com ele para o cumprimento da visão da capa e o cumprimento da terceira etapa. Pois não poderemos trabalhar com o reverendo William Branham porque se foi. Não podemos trabalhar com o Dr. William Soto Santiago porque já se foi. Não poderemos trabalhar com eles para o cumprimento da visão da capa e o cumprimento da terceira etapa, porque já não estão. Tem que ser um mensageiro que esteja no meio da igreja para juntos com ele trabalhar para o cumprimento da visão da capa e trabalhar para o cumprimento dessa terceira etapa, que somente os escolhidos de Deus estariam braço a braço com esse mensageiro para realizar o cumprimento dessas promessas. Agora, vejam aqui também nessas palavras de saudação que deu em 2008, 22 de julho de 2008. Aí, disse, em um lugarzinho aqui, está falando do esforço. Isso foi em Villahermosa, México, via telefônica desde El Salvador a Villahermosa. E estava falando do grande esforço. Nesse mês, recordemos que nesse mês, vamos recordar que nesse mês façamos um grande esforço, porque do 25 a 28 já devem ter tudo da segunda parte do pagamento que corresponde a esse mês. E vamos continuar respaldando a Porto Rico para que sempre esteja em dia com os pagamentos mensais que lhe correspondem ser realizados. Então esperamos que saia grandes bênçãos deste lugar. Qual lugar? Do lugar onde Deus, o Espírito Santo, estaria operando esses ministérios, não dos lugares das tendas à parte que as pessoas inventaram para fazer. Lá, Pedro, Tiago e João, vejam, lá Pedro saiu com aquela invenção de fazer uma tenda, fazer tendas, mas a boca dele foi calada. Ele foi interrompido e uma voz falou, este é meu filho amado, a ele ouvi, uma só voz. Não a voz de Pedro, de Tiago e João, não. Uma só voz é escutada no Monte da Transfiguração. E no Monte de Sião, Monte da Transfiguração atualizada, que é o Monte de Sião nesse tempo final, se ouve uma só voz no topo do monte, onde os filhos e filhas de Deus estão sendo preparados para essa transformação, a adoção, a transformação de seus corpos. Agora, lembra que uma coisa é a adoção do ministério e outra coisa é a adoção como pessoa.
E outra coisa é a adoção, a transformação do corpo. Isso já falamos. Agora, aqui ele continua dizendo: então, esperamos grandes bênçãos que saia deste lugar. Por isso ele dizia: tenham as antenas, tenham bons televisores, bons áudios, para que estejam escutando e recebam tudo o que será falado desde ali. Agora, essa carta na manga, o Senhor tinha, vamos dizer, que não imaginavam. Podem falar, essa eu não vi ver. Porque, vamos dizer, de 10 coisas que está acontecendo, fala que 9 já aconteceu, e a que está acontecendo agora também não a veem. Porque, por causa da forma que Deus cumpre as coisas, na maioria das vezes, é diferente de como as pessoas estavam esperando ou imaginando. E se são desses intelectuais que pegam uma mensagem da forma que está, de uma forma intelectual, porque de que adianta ter toda a mensagem se o que vão fazer é dar uma interpretação privada, um raciocínio humano, e não o que em realidade Deus quer revelar por meio disto que foi trazido. Agora vejam, continua dizendo aqui: esperamos ver ali os ministérios que o Espírito Santo estará operando, que são os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Pois se iremos ver esses ministérios sendo operados ali, então estaremos vendo um instrumento onde o Espírito Santo estaria operando esses ministérios. Vem? Nesta ocasião vimos o que é a espada no último dia, neste último mensageiro. A espada do rei no instrumento do último dia, ou seja, o que tem a espada no último dia, que é o que tem os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus. Para mim foi um grande privilégio nesta ocasião poder conversar com vocês, né, com essas curtas palavras e assim revelar quem é que tem a espada nesse tempo final. Nenhum dos mensageiros a tem, e nem o Dr. William Souto, porque todos eles já se foram e estão descansando. Agora tem que procurar e tem que ver quem está no meio da igreja, cumprindo a visão da capa, levando a cumprimento a terceira etapa, que o resultado será para os que recebam a transformação de seus corpos. Que Deus os abençoe e os guarde, e continue passando o dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e nos veremos às 10 da manhã, se Deus quiser, horário daqui de Porto Rico, para continuar glorificando a Deus, louvando a Deus e recebendo o ensinamento sob capa. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.